Às vezes eu penso algumas coisas em relação à minha vida lá em casa com o André, e quando eu vou perguntar para o André, por que eu pergunto? Porque eu quero viver bem, eu quero acertar o que precisa. Então perguntar é bom. Então Asaf, ele vai para Deus e ele vai colocando algumas coisas que realmente estão dentro do coração dele. Coisas que a gente pensa, coisas que a gente tem dúvida. E eu pergunto muitas coisas para Deus. Obviamente, muitas coisas eu não tenho respostas. Obviamente. Mas isso é relacionamento. É abrir o seu coração. Então, Asaf, ele vai diante de Deus e ele começa a mostrar um cenário para Deus. Assim como Abacuque também fez. Ele mostra um cenário que ele vê os ímpios prosperando. Ele vê que quem faz coisas ruins, quem faz maldade, está se dando bem na vida. Ele fala de pessoas que a doença nem atinge. Então, ele está questionando um cenário que parece favorável para aqueles que não servem a Deus, para aqueles que não temem, não amam a Deus. E eu não sei você, mas eu já pensei nisso. Vocês já pensaram? Já olharam no cenário e falaram, mas como pode? Então, Asaf, ele vai diante de Deus e ele coloca esse cenário. Ele mostra para Deus. Então, do versículo 1 até o versículo 16, ele vai mostrando, versículo por versículo, como é o cenário que ele vive. Amém? Bom, então, Salmo 73, ele é uma das passagens mais honestas e mais profundas da Escritura. E ele não começa com vitória, ele começa com uma crise de fé. Bom, então, o autor Asaf, um dos líderes de louvor de Israel, mostra que até as pessoas espiritualmente maduras, elas podem passar por momentos de confusão diante de circunstâncias da vida. E uma verdade que Asaf sabia. O primeiro versículo, uma verdade que ele declara. No primeiro versículo ele diz assim, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele começa declarando uma verdade teológica. Em outras palavras, ele diz, eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é bom. Mas logo percebemos que existe uma luta entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente está vendo. Muitas vezes acontece com a gente isso. Sabemos que Deus é bom, mas as circunstâncias, elas parecem contrárias. E Asaf então tem uma crise. Do versículo 2 ao versículo 16. Ele começa a observar os ímpios, ele vê pessoas arrogantes prosperando, vê gente sem temor a Deus vivendo confortavelmente, ele vê pessoas saudáveis, influentes e aparentemente felizes. Asaf está no Instagram, ele está lá no Instagram, rolando o feed dele, olhando tudo que parece bonito. E aí ele faz uma pergunta. A pergunta que a gente às vezes não fala, mas está lá dentro do nosso coração. Ele fala assim, vale a pena servir a Deus? Vale a pena? Observe que, eu quero que vocês pensem comigo que o problema, na verdade, não era a prosperidade dos ímpios. O problema era a comparação. A comparação, ela sempre distorce a nossa percepção de Deus. Quando olhamos para a vida dos outros, começamos a interpretar a bondade de Deus. Quando eu olho o casamento do outro, eu começo a interpretar a bondade de Deus. Quando eu olho o emprego do outro, eu começo a interpretar a bondade de Deus. Quando eu olho os filhos do
Ele fala: conservei puro meu coração. E é uma declaração chocante, porque ele está dizendo: talvez eu tenha servido a Deus em vão. Então ele pensa assim: talvez eu esteja aqui fazendo tudo, mas é em vão, porque nada adianta, nada resolve, nada muda na minha vida, nada acontece, comigo nada acontece. É o versículo 13 que ele fala: ó, certamente me foi inútil manter um puro coração. Um puro coração. Mas aí, o ponto de virada dessa história, o ponto de virada de Asaf, é o versículo 17. Quando ele toma uma atitude e ele fala assim, ó: até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei na presença dele. Até que eu entrei na presença. Até que eu entrei na presença dele. Glória. E então compreendi tudo. Glória. Esse versículo é o mais importante do Salmo. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 28, mas o 17 ele é o mais importante. Porque ele é a virada. Lembra que eu falei que eu ia dividir em duas partes? A primeira é questionando, a segunda ele toma uma atitude e ele entra na presença de Deus. E ele fala: até que entrei na presença, no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Tudo muda aqui. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. A situação mudou? A situação? Não. Mas a perspectiva mudou. Os problemas continuavam existindo. Os ímpios continuavam prosperando. Mas o que mudou foi a perspectiva. Na presença de Deus, Asaf começou a enxergar a realidade do ponto de vista eterno e não do ponto de vista temporário. Ele percebeu que estava avaliando a vida apenas pelo presente, mas Deus vê o fim desde o começo. Deus vê o fim desde o começo. Deus sabe como você vai terminar. A presença de Deus reorganizou a sua visão. Eu vou repetir. A presença de Deus reorganizou a visão de Asaf. Não foi a circunstância que mudou, mas foi a presença de Deus, a presença do Eterno, que reorganizou tudo. E isso nos ensina algo poderoso. Muitas crises espirituais não são resolvidas por explicações, mas elas são resolvidas pela presença. Aleluia. A maior descoberta de Asaf, versículo 23 ao 28, diz assim, ó: depois de entrar na presença de Deus, ele percebe ali algo extraordinário. E ele reconhece a sua própria ignorância. E ele fala, como que ele se coloca diante de Deus? Ele fala para Deus: eu era como um animal perante a ti. Ele entende que estava apenas enxergando a superfície. Então chega o ponto, o auge do Salmo, que ele declara um dos versículos mais conhecidos, que virou música, virou louvor, que é o versículo: quem mais tenho eu no céu? Quem mais tenho eu? Não há outro em quem eu tenho prazer na terra. Não há prazer na terra. Essa é uma das declarações mais profundas da Bíblia. Asaf descobriu que Deus não era apenas a fonte de bênçãos, mas que Deus era a própria bênção.
gente lê muito no automático. O que é herança? No pensamento hebraico, herança era aquilo que possuía maior valor e segurança e permanência. Então Asaf conclui: mesmo que eu perca tudo, se eu ainda tiver Deus, continuo possuindo o que eu mais preciso. O que o Salmo 73 revela sobre Deus. A bondade de Deus, ela não pode ser medida pelas circunstâncias. Guarde isso. A bondade de Deus, ela não é medida pela situação. Se pudesse, a cruz pareceria uma derrota. Mas foi justamente ali que Deus manifestou o seu maior amor. O Salmo 73, ele está nos dizendo que Deus é suficiente. O Salmo termina ensinando que a maior necessidade do homem não é a prosperidade, não é a saúde, não é o sucesso. A maior necessidade do homem é a presença. Deus é a verdadeira recompensa. Glória. Talvez você tenha entrado aqui hoje com uma necessidade. E essa necessidade, ela é válida. Ela é válida. E a Bíblia fala que você pode colocar as suas necessidades diante dele. Mas eu te convido a que os próximos domingos você entre aqui pela presença. Aleluia. Eu conheço uma pessoa, uma filha, que ela só se relacionou com o pai por causa do que o pai poderia dar. É uma história verdadeira. Todas as vezes que ela chegava diante do pai, era para pedir algo. Todas as vezes. Sempre procurava o pai para pedir. O relacionamento dela era somente buscando o que o pai poderia dar. Ela passou toda a vida dela fazendo isso. Ela perdeu a presença. Ela perdeu de poder sentar com o pai. Ela perdeu de conhecer esse pai. Ela perdeu de ouvir a risada desse pai, de ouvir as piadas desse pai, de ouvir os conselhos desse pai. Ela perdeu de estar junto com ele. O seu relacionamento sempre foi buscando algo. Todas as vezes que ela chegava na casa desse pai, ela pedia alguma coisa. Uma vez, a gente viu esse pai negando. E ela muito, muito nervosa, porque esse pai sempre dava. E ela muito nervosa. Ela ficou meses com esse pai doente, sem ela ver. Sabe o que ela perdeu? Ela perdeu o relacionamento. Ela perdeu a experiência. Ela perdeu vida com esse pai. Mas sabe o que Deus falou comigo? Que muitas vezes nós somos assim com o nosso Deus. Nós viemos aqui na igreja como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Nós chegamos aqui sempre pedindo. As nossas orações começam pedindo as coisas a Deus. Não é errado pedir. Não é errado o filho chegar no pai e mostrar as suas necessidades. Mas o que a gente precisa pensar é como nós temos nos apresentado sempre diante dele, que já conhece as nossas necessidades. Deus tem me levado a um momento da minha vida a contemplar a presença dele. Porque muitas coisas na nossa vida, elas não vão mudar. Tá? Muitas coisas, elas não vão mudar. E eu não estou querendo colocar aqui que Deus
muitas coisas não vão mudar. Mas Deus quer ver a sua fidelidade. Se você permanece até o fim. Aleluia. Mesmo não mudando, você permanece até o fim. Aleluia. Mesmo se a figueira não florescer. Mesmo se nada acontecer, você permanece. É isso que Deus está buscando de nós. Se a gente permanece. Glória. E essa filha, ela não pôde contemplar de fato a presença desse pai. Ela não pôde, ela perdeu. E o que eu quero convidar eu e você nessa manhã, que nós possamos contemplar o nosso Deus, a bondade, a beleza que Ele é. Sabe? Todos os dias que eu vou trabalhar e os meninos vão comigo, eu na minha limitação, na minha ignorância, eu falo assim para eles: olha que dia lindo, olha que céu maravilhoso, porque a gente precisa contemplar, porque o nosso Deus, ele se revela no sol que aquece, no sol que seca a nossa roupa, no sol que dá luz para as plantas crescerem, na chuva que cai. O nosso Deus se revela na natureza. E todas as vezes que a gente vai para o caminho, para a escola, para o trabalho, eu falo assim para eles: que dia lindo que o Senhor nos deu, que dia maravilhoso. E é lindo de ver que esses dias estava uma neblina, o dia nem estava bonito. Mas o José olhou e falou: mãe, que dia lindo. Eu olhei assim para ele. Quase falei, né? Mais ou menos. Mas eu achei lindo porque ele: mãe, que dia lindo. Porque ele vai pegando as nossas referências. E a gente precisa olhar para tudo e ver Deus. E ver a bondade, ver o cuidado. Às vezes alguém se preocupa com a gente tem que ver Deus. A gente vê esse sol gostoso, a gente tem que ver Deus. Às vezes alguém passa na nossa casa para nos ver, a gente tem que ver Deus. Às vezes as coisas não estão indo bem, a gente tem que ver Deus. Porque Deus também ensina na dor. Na dor Deus fala assim: filha, senta aqui, filho, senta aqui, vamos analisar o cenário, vamos ver se você precisa mudar, vamos ver o que precisa fazer. Na dor também. Então tudo nós temos que ver Deus. Amém? O Salmo 73, ele nos conduz a uma pergunta profunda. Se Deus fosse tudo o que eu tivesse, Ele seria suficiente? Essa é a pergunta que transformou Asaf. E essa é a pergunta que revela se buscamos a Deus por interesse ou por amor. Eu não sei você, mas às vezes a pessoa vem para a igreja buscando algo. Quando ela não recebe, o que ela faz? Ela sai. Ela veio por quê? Mas também tem aquele outro que vem buscar algo pela graça, pela misericórdia. Deus dá, o que faz? Também sai. Nós temos que estar aqui definitivamente pela presença. E essa é a pergunta que revela se buscamos a Deus por interesse ou se nós buscamos a Deus por amor. O salmo começa com os olhos de Asaf nos ímpios e termina com seus olhos em Deus. E quando ele vê Deus corretamente, tudo o mais encontra o seu devido lugar. Existe uma diferença entre buscar a Deus e buscar aquilo que Deus pode oferecer. Muitas pessoas procuram a Deus precisando de uma porta aberta, de uma cura, de uma restauração familiar, uma provisão
perguntas, porque ele nem recebeu respostas. A crise ela foi resolvida porque ele encontrou a pessoa de Deus. E quando encontramos Deus verdadeiramente, descobrimos que a sua presença é maior do que todas as respostas que nós procuramos, porque nem sempre a gente vai entender. Deus não é um meio para chegar a algo, Deus é o seu destino final. Observe a declaração de Asaf: quem mais eu tenho no céu? E ele não diz: quem me dará mais bênçãos? Ele não diz: quem resolverá os meus problemas? Quem atenderá os meus desejos? Ele fala sobre Deus como o maior tesouro no céu. Na cultura hebraica, não há nada mais precioso do que receber a herança. Lembra que eu falei da herança? Porque a herança ela gera segurança, ela gera identidade, ela gera um futuro e um pertencimento. Por isso que ele afirma: Deus é a minha herança para sempre. Ele está dizendo: eu posso perder tudo, mas eu tenho o que é mais valioso. O texto ele não diz: Deus é minha prosperidade, Deus é minha saúde. Asaf declara: Deus é a fortaleza do meu coração. Ele compreendeu algo profundo. Problemas externos nunca foram a sua maior necessidade. Sua maior necessidade era Deus sustentando o seu interior. Muitas pessoas acreditam que serão felizes se elas tiverem mais dinheiro, se encontrarem alguém, se alcançarem uma estabilidade, se os problemas estiverem resolvidos. Mas a história humana prova exatamente o contrário. Há pessoas com muito dinheiro e sem paz. Há pessoas muito famosas, vazias. Há pessoas cercadas de recursos e profundamente solitárias. Por quê? Porque o vazio da alma possui o formato de Deus. Nenhuma conquista consegue preencher aquilo que foi criado para ser preenchido pela presença. Vocês lembram quando Deus libertou Israel do Egito? O objetivo de Deus não era tirá-los da escravidão. Não era. O propósito era levá-los para a sua presença. A terra prometida só era uma consequência. O relacionamento era o propósito. Presta atenção aqui, ó. Olha isso. Por isso, em Êxodo, quando Deus fala que enviaria um anjo diante do povo, mas que sua presença não os acompanharia,
outra coisa. O céu não é precioso por causa das ruas de ouro. Muitas vezes falamos do céu pensando nas suas maravilhas. É ou não é? Mas o céu não é extraordinário por causa da beleza. O céu é extraordinário porque quem está lá? Deus. Se Deus não estivesse presente, nenhuma glória do céu seria suficiente. A maior recompensa dos salvos não é a mansão celestial, não é uma coroa, não é um reencontro com pessoas. A maior recompensa dos salvos será contemplar Deus para sempre. O coração humano só encontra descanso quando ele retorna ao Criador. E para isso nós fomos criados. Quando Adão e Eva pecaram, o que saiu de Adão e Eva? A presença. A presença é o mais importante. Oh, glória! O Senhor é o meu pastor e a sua presença não pode me faltar. O Salmo 73 começa com um homem olhando para aquilo que os outros possuíam. Mas ele termina com um homem que descobriu que possuir Deus é maior do que possuir qualquer outra coisa. Asaf começou comparando, mas quando ele entra na presença, ele termina adorando. Ele começou confuso, mas quando ele entra na presença, ele termina satisfeito. Ele começou desejando respostas, mas quando ele entra na presença, ele terminou desejando mais ainda a Deus. A verdadeira maturidade espiritual acontece quando paramos de perguntar: Senhor, o que o Senhor pode me dar? E começamos a perguntar: Senhor, quem Tu és? Aleluia! Quem Tu és? Porque aqueles que conhecem as mãos de Deus recebem bênçãos. Aleluia! Mas aqueles que conhecem o coração de Deus encontram a fonte de todas as bênçãos. E quando o homem encontra Deus de verdade, ele descobre aquilo que mais procurava durante a vida toda, que não era resposta, um milagre ou uma provisão, mas ele encontra a presença do próprio Deus. Amém? A ceia é a maior revelação de quem é o nosso Deus. Glória! Durante essa mensagem nós conhecemos Asaf com essa conclusão extraordinária. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu tenha tanto prazer. Ele começou olhando para aquilo que Deus não havia dado. Terminou contemplando quem é Deus. E talvez seja a maior transformação que pode acontecer na vida de um cristão. Oh, aleluia! Porque muitos de nós aprendemos a buscar as mãos de Deus. Aleluia! Aprendemos a buscar o que Deus dá. Mas Deus deseja revelar o seu coração. Muitas vezes chegamos à igreja carregando os nossos pedidos. Precisamos disso, Deus, precisamos daquilo. Senhor, por favor, meu Deus, faz na minha vida, na vida da minha família. E Deus se importa mesmo com tudo isso. Mas existe uma pergunta mais profunda, muito mais profunda. E foi exatamente essa descoberta que transformou Asaf. Porque ele compreendeu o que realmente ele precisava. Aleluia! No Éden, o homem perde a presença. Desde então, Deus iniciou uma jornada para restaurar aquilo que era o pecado, que o pecado havia destruído. Deus libertou Israel do Egito para trazer a sua presença. Quando Deus ordenou a construção
derramado. Mas os dois apontam para algo maior. Algo muito maior. Algo tremendo que Deus quer você perto dele. Ele entregou o Filho dele para abrir o caminho, por isso que a ceia é tão preciosa. E como eu já disse numa outra pregação, ela existe só aqui. A ceia é só aqui. Nós não teremos essa ceia no céu, porque ela é para trazer a memória desse sacrifício. É para ela trazer a memória do que Ele quer ter conosco, que quer viver com a gente. E vai existir um dia que nós celebraremos pela última vez a ceia. E sabe o que é lindo? Que quando Cristo voltar, quando nós tivermos de fato a presença, nós não precisaremos mais de símbolos, porque nós veremos o Senhor. Não precisaremos mais do cálice representando o seu sangue, porque nós estaremos eternamente diante daquele que nos redimiu. A ceia pertence, sabe a que tempo? Ao tempo de fé. A ceia pertence só a esse tempo, ao tempo de fé. A eternidade pertencerá ao tempo da visão. Por isso, ao nos aproximarmos dessa mesa, nós não venhamos apenas pensando no que a gente precisa receber, mas que nós pensamos hoje que nós temos um Deus santo, um Deus fiel, um Deus suficiente, um Deus que nos amou antes mesmo de nós amarmos. Um Deus que não entregou apenas bênçãos, mas que entregou a si. Porque a maior dádiva do Evangelho não é aquilo que Deus pode colocar nas suas mãos. A maior dádiva do Evangelho é que através de Cristo, através dele, da sua vida, podemos viver eternamente diante da sua presença. Aleluia. E assim como Asaf descobriu no Salmo 73, nós possamos declarar nesta manhã: quem mais tenho eu no céu? Quem mais tenho eu? Que Deus possa ser o nosso prazer, de dia e de noite. Que Deus possa nos contentar de verdade. Porque quando encontramos Deus, nós descobrimos